Apocalipse, capítulo 12, versículo de 6 a 16. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, a fim de ali a alimentarem durante 1260 dias. Nesse momento, rebentou uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos combatiam contra o dragão, e este e os seus anjos pelejavam também. Mas não prevaleceram e não houve lugar para eles no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado sobre a terra e os seus anjos com ele. E ouviu no céu uma forte voz que dizia: chegaram agora a salvação, o poder e o reinado do nosso Deus e o domínio do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles venceram-no graças ao sangue do Cordeiro e ao testemunho que deram. Desprezaram a própria vida até aceitarem a morte. Por isso alegrai-vos, céus e os que neles habitais. Ai de vós, terra e mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ao ver-se precipitado sobre a terra, o dragão lançou-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Mas foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto até o lugar onde, longe da serpente, é alimentada durante 1 tempo, 2 tempos e meio. Então a serpente expeliu como um rio de água atrás da mulher, para que a corrente a levasse. Mas a terra foi em socorro da mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão lançara pela boca. E o dragão enfureceu-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos seus outros filhos, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E ele postou-se sobre a areia do mar. Bom, e ao dizer que a mulher fugiu para o deserto a fim de ali alimentarem durante 1260 dias, conforme o versículo 6 e 14, numa alusão à saída de Israel para escapar à perseguição do faraó, refugiando-se no deserto, defendida e alimentada por Deus, também pode aludir à igreja peregrina, que Deus defende dos perseguidores e alimenta com o maná da Eucaristia. E esse tempo de deserto também é passageiro, como vimos antes em Apocalipse 11, versículo 2, contando então 42 meses, mas agora expresso em dias, o que igualmente corresponde em anos ao número 13,5, metade de 7. Símbolo de um tempo limitado, que pode ser o tempo da igreja até a segunda vinda de Cristo. Então virá a libertação definitiva, o fim da peregrinação pelo deserto. No entanto, a liturgia faz uma aplicação desse texto à Virgem Maria, concretamente na solenidade da Assunção. Pergunta-se: não passará isso de mera acomodação de um texto que tem outro sentido literal? Assim pensa toda a exegese protestante. Parece-nos, de acordo com estudiosos católicos credíveis, que não é de excluir um sentido bíblico mariológico, se tivermos em conta que a mãe de Jesus no Evangelho de São João é sempre chamada mulher, sem mais. Podemos pensar com alguns autores que a mulher, embora simbolize num primeiro plano a igreja, tendo em conta as relações tão estreitas entre a igreja e Maria,
membro eminente e único da Igreja, seu tipo e exemplar perfeitíssimo na fé e na caridade, sua mãe amorosíssima, conforme ensina a Lumen Gentium no número 53. É legítimo englobar a Virgem Maria nesta imagem da mulher do Apocalipse. Sendo a Virgem Maria mãe da Igreja, podemos ver que no símbolo da mulher do Apocalipse, como que se fundem e entrelaçam Maria e a Igreja, ou como diz Dom Estevão Bittencourt, a maternidade de Maria continua da Santa Mãe Igreja. A personagem do enorme dragão é identificada no versículo 9 com a serpente antiga do Gênesis, a saber, o diabo e Satanás. A sua cor vermelha simboliza guerra e ódio de morte. As 7 cabeças e 10 chifres, grande poder enormemente destrutivo, pois como a cauda arrastavam um terço das estrelas do céu, que lançou sobre a terra. Por trás desta figuração estão, sobretudo, a visão de Daniel. E não faz sentido aqui dar valor ao pormenor do que é mesmo difícil de imaginar. Por exemplo, como se distribuem os 10 chifres pelas 7 cabeças do dragão. Micael, em hebraico, quem como Deus, intervém em Daniel, isto é, Miguel, como defensor do povo de Israel, e é apresentado aqui como defensor da Igreja, que ainda hoje continua a invocá-lo na festa de 29 de setembro, como invencível príncipe da milícia celeste, para que nos defenda no combate contra Satanás e os seus anjos. A partir desse texto, associado a outros, os santos padres interpretaram esta passagem como referida à queda dos anjos no início da criação, tendo em conta tradições judaicas que falam de uma luta no céu, tendo à frente dos anjos fiéis Miguel. Com o seu grito, serviam, servirei, em oposição ao non serviam, não servirei, de Lúcifer. Vencidos no céu, o dragão e seus anjos foram lançados à terra. No céu festeja-se a vitória, mas na terra prossegue o ataque do maligno. Este, sabendo que não pode fazer mal ao filho da mulher, arrebatado ao céu, vira-se a perseguir a mulher. Aqui claramente a Igreja, que é providencialmente protegida, o que é dito numa linguagem bíblica figurada, mas sem poder destruir a sua estrutura essencial, vinga-se nos cristãos, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Satanás, sabendo que lhe resta pouco tempo, ataca cada vez mais com refinado furor e astúcia. Daí a advertência do Concílio Vaticano II. Para o cristão, é uma necessidade, um dever lutar contra o mal através de muitas tribulações e até sofrer a morte, mas associado ao mistério pascal e configurado com a morte de Cristo, vai ao encontro da ressurreição, fortalecido da esperança. Apraz-nos registrar aqui o comentário a esta passagem do Apocalipse que fez o Papa Bento XVI na sua homilia da solenidade da Assunção em 2007. Atualizando o ensinamento do Apocalipse, referiu-se à manifestação impressionante e inquietante de um poder sem graça, sem amor, do egoísmo absoluto, do terror, da violência. Este poder parecia ilimitado. O poder militar, político, propagandístico do Império Romano era tal que diante dele a Igreja dava a impressão de ser uma mulher indefesa, sem a possibilidade de sobreviver e muito menos de vencer. E
Contudo, sabemos que no final venceu a mulher indefesa. Nem o egoísmo nem o ódio venceram. Venceu o amor de Deus e o Império Romano abriu-se à fé cristã. As palavras da Sagrada Escritura transcendem sempre o momento histórico. Este dragão não só faz referência ao poder anticristão dos perseguidores da igreja daquele tempo, mas às ditaduras materialistas anticristãs de todas as épocas. Também hoje existe o dragão, de maneiras novas, diferentes. Existe na forma das ideologias materialistas que nos dizem: é absurdo pensar em Deus, é absurdo cumprir os mandamentos de Deus, é algo do passado. A única coisa que vale a pena é viver a vida, é tirar deste breve momento da vida tudo o que pode dar. Só vale o consumo, o egoísmo, a diversão. Esta é a vida, é assim que temos de viver. E novamente parece absurdo, impossível opor-se a esta mentalidade dominante, com toda a sua força mediática, propagandística. Hoje, parece impossível continuar a pensar em um Deus que criou o homem e que se fez criança e que é o autêntico dominador do mundo. Também agora esse dragão parece invencível, mas também agora continua a ser verdade que Deus é mais forte que o dragão, que quem vence é o amor e não o egoísmo. E o Papa prossegue: vejamos agora outra imagem. A mulher vestida de sol, com a lua sobre os seus pés, rodeada de 12 estrelas. Um primeiro significado, sem dúvida, é a Virgem Maria. Mas esta mulher que sofre, que tem que fugir, que dá à luz com um grito de dor, é também a igreja peregrina de todos os tempos. Em todas as gerações tem de voltar a dar à luz Cristo, levá-lo com grande dor a este mundo que sofre. Em todos os tempos é perseguida, vive quase no deserto, perseguida pelo dragão. Mas em todos os tempos, a igreja, povo de Deus, vive também da luz de Deus e é alimentada, como diz o Evangelho, por Deus, alimentada com o pão da Santa Eucaristia. Deste modo, em toda tribulação, em todas as diferentes situações, através dos tempos, nas diferentes partes do mundo, a igreja vence sofrendo. E é a presença, a garantia do amor de Deus contra todas as ideologias, do ódio e do egoísmo. Também hoje vemos certamente que o dragão quer devorar o Deus feito criança. Não tenhais medo por este Deus aparentemente frágil. A luta já foi superada. Também hoje, este Deus frágil é forte. Sim, ele é a verdadeira força.